Bom dia, queridos amigos e amigas, bem-vindo a mais uma edição do nosso Master Coach Antônio Sende. Esta é a nossa 7ª aula, que é subordinado ao tema O Trabalho como um Chamado Divino, que procede à aula número 6, que foi reservada ao tema Gestão do Ciclo de Crise. Esta aula, a aula 6, versou sobre como é que nós poderíamos trazer uma resposta a uma questão colocada por um seguidor, segundo a qual que motivação, inspiração, alguém que tem um rendimento salarial abaixo da média poderia enveredar por romper o seu padrão, o seu status quo. Então nós desenvolvemos um modelo analítico, um modelo próprio nosso, que mostra o processo de gestão do ciclo de mudança no contexto da liderança, composto por 5 etapas, em que nós demonstramos como é que a pessoa rompe do status quo até a plena realização, que é por via do impacto no processo da sua liderança. A segunda parte da aula foi reservada à aproximação do modelo analítico lógico, que é o modelo de finanças empresariais, o modelo de gestão de risco em finanças empresariais, este que é desenvolvido tendo como base o comportamento humano, o comportamento normal de qualquer ser vivo, qualquer ser humano, qualquer pessoa, e sendo que este modelo é um algoritmo que é construído de uma forma lógica, tendo como referência o comportamento humano. Então nós queríamos trazer esse modelo, que era mostrar os fundamentos deste modelo, como é que este modelo de gestão de risco é construído, tendo em conta a questão de capitalizar ou criação de valor face a um determinado risco. Então nós recorremos ao modelo média-variância, que é um modelo estatístico, para demonstrar como é que os gestores financeiros desenvolvem o seu raciocínio no processo de gestão do risco, sendo que o risco nós quisemos assimilar o risco à mudança, porque nós vimos que a mudança, que é o stress, que é o status quo, muitas das vezes está muito associado, intrinsecamente associado ao risco. Daí a pertinência de fazer essa semelhança, e foi assim que nós montamos a aula número 6. Porque hoje não é um dia qualquer, é sim dia 16 de junho, dia que marca muitas celebrações na nossa realidade, na nossa sociedade moçambicana, como africanos. A nível de Moçambique é o dia da nossa moeda, do metical. A nível de África, a nível continental, é o dia da criança africana. E esses dois marcos, se nós recuarmos um ano, 1 ou 2 anos, 2 e 1 ano, para nós registramos essas datas, assinalamos essas datas também através do trabalho, sendo que a 16 de junho do ano antepassado, no dia em que celebrou-se o Dia da Criança Africana, nós, em nome da Fundação Domingos Cipolla, fizemos uma associação, uma ação, uma atividade, uma doação de livros e um almoço solidário a crianças da ilha de Nhaca, na celebração desta data. E a 16 de junho do ano passado foi a data em que, também em prol do trabalho, eu e o outro colega meu apresentamos um trabalho em sede de jornadas científicas do Banco de Moçambique. Este trabalho que foi apurado como o vencedor. Então a nós traz-nos a memória de 16 de junho como não só dias de celebração, de efemérides que estão intrinsecamente ligadas à nossa existência, mas fundamentalmente também coincidiu com alguns marcos que ficaram no registro da nossa progressão na nossa carreira profissional até esta parte. Interessa para já, antes de prosseguir, agradecer a vossa pontualidade, a vossa presença contínua, o vosso interesse, manifesto através de comentários, sugestões, dúvidas, perguntas. Nós exortamos que continuem a fazer chegar
de forma destemida os vossos comentários pelas nossas plataformas Facebook, António Sende_oficial, o nosso Instagram, Antonio.Sende, e o nosso YouTube, canal YouTube, António Sende, a nossa página de internet www.antoniosende.com, que nós teremos muito gosto em rever os vossos comentários, interagir pontualmente e ou desenvolver até algum conteúdo, alguma aula, alguma apresentação que possa, de forma direta e indireta, tentar responder às vossas questões. E quem sabe até, porque não, construir conteúdos, aulas, sessões em volta, em torno das questões que vocês forem apresentar, e assim vamos estabelecer um diálogo, uma interação frutífera, e é assim que é isso que se pretende, esse estado que nós pretendemos manter. Devo também destacar, reservar este instante para também apresentar e agradecer à equipe técnica que tem feito este trabalho chegar à vossa disponibilidade. Falo de toda a equipe técnica que tem suportado o trabalho deste projeto Master Coach António Sende, desde o nosso gestor de conteúdo, o Aleixo Agra, aos produtores, editores e realizadores, a dupla Lubeto Chauk e Narciso Chauk, por parte da Outbox. Como dizia para a aula 2, o tema é o trabalho como chamado divino. Nós vamos apresentar este produto, este tema, em duas partes. A primeira parte vai ser um referencial teórico, se vocês preferirem, uma exposição de alguns pressupostos, de alguns conceitos e a sua relação. São reflexões que nós vamos apresentar em forma de notas sobre este tema, o trabalho como chamado divino. Esta vai ser a primeira parte. Vamos apresentar o trabalho foi um chamado do próprio Deus, desde o momento da criação até a discussão sobre os modelos e filosofias de ensino e de formação voltados ao saber fazer. Portanto, esta vai ser a primeira parte. A segunda parte da nossa aula de hoje vai ser reservada a nós expormos aquilo que é a minha história pessoal, de desenvolvimento pessoal e profissional, muito ligado ao trabalho, como é que este trabalho partiu de uma resposta social, de uma obrigação inerente e buscar adquirir uma formação e depois aplicar na prática por via do trabalho independente, depois evoluir para o trabalho independente até esta fase em que o trabalho para nós é um chamado divino. Então, vamos a isso. Então, a parte 1, importa lembrar que o trabalho é um chamado divino. Por que é um trabalho? O trabalho é um chamado divino. É que desde a criação do mundo, no livro de Gênesis, ele inicia com a apresentação, a exposição de um Deus que trabalha. É assim que fala-se que no primeiro dia Deus criou os céus e as terras, foi criando depois os animais, depois chamou a luz, que é o dia, a noite, e o escuro, que é a noite, por aí em diante, até que finalmente também acabou criando o próprio homem, que fez parte da própria criação, e ao sétimo dia ele descansa, reserva o sétimo dia para descanso após um trabalho que mostra aqui uma estreita ligação de continuidade no trabalho e descanso e o repouso, e também de seguida fazendo uma conexão. O primeiro chamado que Deus confiou ao homem após a sua criação foi igualmente para o trabalho. É assim que ele confiou ao primeiro homem, Adão, o jardim de Éden, para que ele pudesse o cultivar e cuidar. Mas sumo subsídio e desenvolvimento
tema desta questão sobre o trabalho como chamado divino, poderão encontrar o nosso vídeo que está disponível no YouTube, que é a Cosmovisão Cristã e a oração da Cosmovisão Cristã. De seguida, é importante também trazer aqui a importância de descobrir um propósito de vida que é muito ligado ao trabalho e como associar esse propósito de vida ao trabalho. É muito importante as pessoas desde muito cedo, por via de mentores, por via de pessoas mais velhas que já tiveram outras experiências, outras andanças, que sabem apreciar o nosso talento, que têm outras ferramentas, que assimilaram também ao longo da sua progressão de carreira, ao longo do seu desenvolvimento. São estas pessoas como mentores que podem ajudar-nos a descobrir ou conhecer aquilo que é o nosso propósito de vida e dali trabalhar, isto é, mergulhar-se nesse propósito de vida através de um ajustamento contínuo, de um aperfeiçoamento, de uma mudança que nós vamos ter que insetar na nossa vida para que nós possamos nos adaptar àquele propósito de vida em termos profissionais. Eu falo do tipo de formação, de educação, treinamento, desenvolvimento pessoal, forma de ser e de estar, padrão de vida, amizades, por aí em diante. Associado a isso tem aquilo que nós poderíamos chamar de que tipo de fatores é que atrai ou tornam um trabalho atrativo, sob o ponto de vista do empregado e sob o ponto de vista do empregador, quer seja trabalho dependente ou trabalho independente. É também curioso esta questão, porque muitas das vezes é natural que por parte dos dois lados, quer do lado do empregador, quer do lado do empregado, a questão da remuneração acaba por pontificar como eventualmente o principal atrativo ou a questão mais importante do trabalho. O que nós não concordamos totalmente, porque ele por si só acaba não sendo um fator de inspiração, de motivação. Se nós virmos do ponto de vista do empregado, é natural que ele queira sempre ter os melhores profissionais possíveis a um menor preço possível, que é o salário. E do lado dos empregados, dos colaboradores, dos trabalhadores, é também tentarem encontrar uma melhor, ou encaram como um melhor projeto ou proposta de trabalho a questão da proposta financeira ou proposta salarial. Mas a proposta financeira ou salarial por si, sem associar-se a isto, ao projeto como um todo, que estamos a falar da responsabilidade que vão ser acometidas, do impacto que este trabalho tem, dos objetivos, dos valores, dos princípios que esse trabalho, da exposição que esta pessoa terá estando à frente deste trabalho, da possibilidade da pessoa poder crescer e crescer com a empresa, com a organização, com o trabalho, são também fatores extremamente importantes que acabam por, como um todo, tornar ou fazer um trabalho mais ou menos atrativo que o outro. Isto leva-nos, conduz então a uma outra categoria de colaboradores em termos de mentalidade, que nós chamamos são trabalhadores do conhecimento ou trabalhadores da indústria do conhecimento. Indústria do conhecimento é uma fala de profissões liberais, por exemplo, um médico, um professor, um cientista, por aí em diante. São ofícios que requerem mais do que uma recompensa financeira, mas também um propósito para aquele trabalho. É este propósito que dá plena confiança e certeza de que aquele trabalho é que vai o edificar, é que vai o construir. Quando ele percepciona que por via daquele trabalho ele pode impactar ou tocar ou ajudar muito mais pessoas. Na indústria do conhecimento, o trabalhador do conhecimento são profissionais, sendo liberais, que destacam-se dos demais porque estes emprestam o seu conhecimento acima de tudo, este conhecimento que não tem preço, que não tem valor, que acaba sendo o ativo intangível
e muitas das vezes o que mais contribui para a valorização dessas empresas. É assim que, se nós pudermos ou quisermos fazer uma avaliação do valor de uma organização por 3 critérios, nomeadamente o valor contabilístico, o segundo critério que seria o valor do mercado, o terceiro critério que seria eventualmente o valor econômico financeiro dessa empresa, segundo o princípio financeiro, o valor temporal do dinheiro. Nós podemos encontrar 3 valores completamente diferentes, porque o valor contabilístico, que é mensurado pela valorização dos ativos corpóreos tangíveis que uma organização tem, muitas das vezes ele não corresponde ou não explica o valor do mercado que essa empresa tem, que é avaliado pela utilidade que os produtos e serviços que esta empresa presta representam para o mercado, e aquilo quanto é que o mercado está disponível a pagar por esse produto, a pagar por esse serviço. E por sua vez o valor financeiro, econômico financeiro, é a combinação dessas 2 abordagens, mais a abordagem do valor temporal do dinheiro, que é a questão do desconto, da atualização, do potencial de libertação de cash flows futuros que qualquer projeto de investimento possa ter. A questão da mentalidade empreendedora, aqui já estamos a entrar num ponto nevrálgico da nossa aula, que é a questão da cultura de trabalho. A cultura de trabalho tem muito a ver com a questão do trabalhador sentir-se parte da empresa. E, obviamente que isso passa por abordagens de liderança que a direção possa considerar como primordiais para conseguir conquistar o coração do colaborador, mais do que conquistar a razão por via, por exemplo, da proposta de remuneração financeira. A mentalidade empreendedora, ela resulta quando a pessoa se sente parte do projeto, por via do big picture, do hope. Big picture é a imagem geral, genérica. O hope é a questão da esperança que o líder tem relativamente a esta organização. Esses 2 valores devem ser cuidadosamente transmitidos dos líderes aos liderados, para que eles possam compreender o projeto, possam compreender a visão, a missão e possam se identificar com ela. E assim eles passem a compreender ou perceber de que forma é que eles podem contribuir para o negócio da empresa por via do seu negócio, e o seu negócio é aquilo que eles sabem fazer, é aquilo que os torna seres únicos, destacáveis, o motivo pelo qual a organização foi buscar ao mercado, que é para eles trazerem ou acrescentar valor. É daqui que entra a questão da competência como um fator de competitividade. Realmente uma pessoa, para tornar-se expert na sua indústria, na sua área, deve associar não só a experiência de trabalho, que é extremamente importante, o saber fazer, mas também o know-how, que é a capacidade, que é o conhecimento também técnico, mas não eminentemente teórico. Um conhecimento mais voltado ao saber fazer. Estamos a falar de conhecimento técnico profissional. Isto tudo corporiza a competência, que é um fator de atratividade, é um fator que é uma fonte, por último, de vantagem competitiva das empresas sustentáveis por via do recurso humano, que nós aqui estamos a chamá-lo de capital humano ou capital intelectual. A consultoria surge, então, pontifica como um trabalho, uma profissão liberal, que qualquer trabalhador de indústria, qualquer trabalhador do conhecimento que tenha se evoluído de carreira, tenha atingido o grau de expert, pode passar a fazê-lo sem necessariamente significar um comprometimento a longo prazo, e porque este também já está imbuído de valores voltados ao empreendedorismo. Ele compreende que o seu papel como colaborador é agregar, é acrescentar valor, e precisamente a consultoria serve para acrescentar valor, porque é uma atividade que as organizações vão buscar
olhando para esses consultores como especialistas que podem ajudar a empresa a exponenciar a sua produtividade e poder manter o seu progresso na rota de crescimento e de agregação de valor. É assim que nós defendemos que a melhor filosofia ou modelo de formação, de ensino, tem que ser aquela voltada ao saber fazer. Estamos a falar do ensino técnico profissional e também associar esse ensino técnico profissional à questão do desenvolvimento do mindset empreendedor, tornando as pessoas não só capazes de fazer, mas também capazes de criar, de inventar, de desenvolver novos produtos, novos projetos, novas empresas e poderem assim tornar-se cada vez mais independentes relativamente a outros e cada vez mais dependentes deste trabalho, do seu propósito, do seu chamado, para poderem fazer um impacto. Chegando a esta parte, vamos observar um curto intervalo para podermos digerir a informação que acabamos de partilhar e voltamos em breve para a segunda e última parte.